Como seria a ordem desse mundo se não existisse a lei dos 10 mandamentos? Imagine só esse mundo sem a lei dos 10 mandamentos. O mundo seria uma confusão total. Não haveria pecado. Primeiro que não poderia existir pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. E se não existe lei, não há transgressão. E se não há transgressão, também não há pecado. Primeiro, não existiria pecado. E o que seria o mundo? Um caos. Uma destruição total. As pessoas podiam adulterar, roubar, matar, levantar falso do próximo, podia desonrar pai e mãe, podia transgredir, podia ter 3 deuses ou quantos deuses quisesse, podia adorar imagens, podia falar o nome de Deus em vão, guardar qualquer dia da semana que quisesse, e nada seria errado, porque não tem uma lei que aponta o pecado. Então a lei foi criada por Deus não para justificar o pecador, não para perdoar o pecador. A lei foi dada para que haja harmonia, que haja obediência, que haja ordem. E a lei também nos protege contra doutrinas falsas. Todos os enganos de Satanás, se você conhecer a lei de Deus e tiver ela no coração, qualquer doutrina que Satanás jogar para te enganar, você se defende dela. É como se fosse uma espada contra as mentiras. Você vai se defender, é um escudo, é uma colete prova de mentira. Por quê? Porque quando vem uma mentira, você conhecendo a verdade, você sabe se defender da mentira. Então, por isso que existe. Por que as pessoas são iludidas com imagens de escultura hoje? Porque elas não aceitam a lei. Por que as pessoas guardam qualquer dia da semana achando que está servindo ao Senhor? Porque não tem uma lei. Por que as pessoas adoram 3 deuses no lugar de um só? Porque não obedece à lei. Que se obedecesse à lei de Deus, as pessoas quando visse lá uma pessoa falando Deus Filho, Deus Espírito Santo, logo vinha na mente da pessoa e falava, mas que negócio é esse? Que Deus Espírito Santo é esse que essa pessoa está falando aí, querendo referir aí? A Bíblia não fala, a lei não fala isso, a lei fala que só existe um Deus, o Pai, para não ter outros deuses diante dele. Por que esse Deus Filho aí e por que esse Deus Espírito Santo? Logo as pessoas é despertadas. Mas quem faz esse despertamento? É o Espírito de Deus por meio da sua santa lei. É Deus por meio do seu Espírito. Até mesmo os adventistas deixaram de obedecer à lei de Deus para obedecer à doutrina da Trindade, seguindo o mesmo caminho dos pagãos, os mesmos caminhos dos incrédulos, o mesmo caminho das igrejas caídas, o mesmo caminho das meretrizes, filhas de Babilônia, o mesmo caminho dos pagãos. Estão no mesmo caminho os adventistas. Por que estão nesses caminhos aí? Estou falando dos adventistas da grande e da reforma, não é só da grande não, da reforma também. Por que eles estão nesse caminho aí? É porque eles não aceitaram o primeiro mandamento. Eles defendem o sábado, que é uma ótima coisa, defendem até os outros mandamentos, mas na hora que chegou na hora do primeiro, eles se entregaram a Satanás de corpo e alma. Está no mesmo caminho dos pagãos. Não tem diferença nenhuma. E a Bíblia diz que aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, é culpado de todos. Então, que vantagem eles têm mais do que os ímpios, os pagãos, os incrédulos? Pelo contrário, ainda vai sofrer muito mais no juízo, porque aquele que recebe muita luz, Deus exige muita luz deles.
E aqueles que recebem pouca luz, Deus vai exigir pouco também, vai ser castigado com poucos açoites. Então, esses adventistas da grande e da reforma, que deixaram de obedecer o primeiro mandamento para seguir a doutrina satanista da Trindade, esse povo vai ser muito mais punido do que todos os protestantes do mundo inteiro. Porque Deus vai exigir mais. Então os adventistas sabem que não podem negar o primeiro mandamento. Os reformistas sabem, porque sabem lá, eles conhecem lá Tiago 2,10, aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto são culpados de todos. Eles sabem disso. Eles estão guardando aí, eles estão negando o primeiro mandamento para aceitar uma doutrina da Trindade, é porque eles não são sinceros, não. Eles são inimigos de Deus e da lei.